A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages foi organizada há mais de 65 anos e ela fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages, do ladinho do Seja, quase esquina com a Rua Correia Pinto. Nós temos atividades lá para todas as idades. As principais atividades que nós temos são aos domingos. Às 9h30 a escola dominical e às 19 horas o culto público. Temos atividades para as mulheres, para os homens, para os adolescentes, para os casais. Você é nosso convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Durante esses 2 meses, o mês de setembro e o mês de outubro, nós temos visto como que Deus usou um homem para liderar a reconstrução de Jerusalém e reconstruir também a espiritualidade do povo de Deus, um povo que tinha sido levado para o cativeiro babilônico porque eles tinham desobedecido a Deus, tinham feito o que bem queriam e tinham se esquecido de amar a Deus e de obedecer ao Senhor. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia, nós cremos que o pior já passou. A nossa cidade, essa semana, por exemplo, está no estado de alerta azul, de baixo risco. Então nós estamos muito felizes com esse tempo. E é um tempo de nós voltarmos às nossas atividades normais, voltarmos a buscar e a entender que a vida é muito mais do que simplesmente ficarmos longe um dos outros, ficarmos longe do povo de Deus, de irmos à igreja e também de ficarmos longe de Deus. Porque nesse tempo todo que nós vivemos, nesse 1 ano e meio, quase 1 ano e 7 meses que nós temos vivido, muitas pessoas perderam a sua fé, se esqueceram de Deus e têm vivido de uma maneira que não é a melhor maneira. Hoje nós vamos ver que reconstruir a nossa vida espiritual e reconstruir a nossa comunhão com Deus também é reconstruir e amar o nosso próximo. Vamos orar antes de lermos o texto bíblico? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti e Te implorar que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Queremos Te implorar que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito, Pai, para que eu possa ser usado por Ti e as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse programa possam também ser abençoadas pelo Senhor, Pai Santo. Que o Senhor fale conosco, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero ler com vocês um trecho de Neemias capítulo 5, dos versículos 5 até o versículo número 12, que diz assim para a gente. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas.
No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que me responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigisse deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Muitas vezes a gente pensa que o cristianismo tem a ver somente com a nossa relação com Deus. Eu quero dizer para você que isso é um engano. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos relacionar com Deus e devemos relacionar com o nosso próximo, com quem está perto de nós. Se você analisar e pegar lá Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos, você verá que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus. Não terá outros deuses, não fará nenhuma imagem que simbolize a Deus, não tomará o nome do teu Deus em vão. E o último mandamento, lembra-te do dia do sábado, o 4º mandamento. Os outros 6 mandamentos, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º e o 10º, falam sobre a nossa relação com o nosso próximo. Do 5º mandamento ao 10º mandamento, falam como nós devemos nos relacionar com os outros. E se alguma coisa que foi afetada nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, é a nossa relação com o nosso próximo. Hoje em dia, antes da pandemia já havia isso, mas hoje ainda mais, muitas relações são na base do utilitarismo. Eu me aproximo de alguém que possa satisfazer-me, que possa me dar algo em troca, que possa render algo, né? Até um ditado popular, né, que fala assim: eu gosto de me aproximar de vaca que pode dar leite. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz para mim, para você, que todas as pessoas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, e que todas merecem respeito, todas merecem honra, todas devem ser altamente consideradas, não por aquilo que elas têm, não pelo dinheiro, não como o que muitas vezes nós as vemos, mas todas as pessoas devem ser consideradas, respeitadas e devem ser, antes de qualquer coisa, amadas. E esse texto fala das pessoas que estavam voltando para Jerusalém e houve uma grande fome, passaram necessidade, e alguns poucos conseguiram ter dinheiro suficiente para comprar mantimento de outros lugares e trazerem. E as pessoas que não tinham mantimento hipotecaram suas casas, hipotecaram suas terras, venderam suas propriedades, foram trabalhar como servos e alguns até como escravos desses homens. Lembrando que essa condição de escravidão poderia durar no máximo 7 anos no Antigo Testamento.
Era a regra que Deus colocou, que está lá em Levítico e que foi repetida em Deuteronômio. O máximo que uma pessoa, um judeu, poderia trabalhar para outro judeu, sendo escravo, era durante 7 anos. E logo depois disso, suas terras voltariam para ele. Porque a noção de propriedade da terra era uma noção de que a terra era eterna para aquela pessoa. Deus deu aquela terra para que aquela família, aqueles filhos, aqueles pais, aqueles netos, bisnetos, e fosse passando de geração em geração, pertencessem àquela família. O máximo que poderia acontecer era emprestar por um tempo aquele terreno para que o outro cultivasse e ganhasse dinheiro e pagasse as dívidas. Bom, nós vemos aqui o relato do texto de Neemias, capítulo 5, onde que não estava acontecendo isso. As pessoas passaram fome, compraram, emprestaram sua terra, mas depois de tantos anos continuavam servindo como escravos. E eles não tinham mais condições de saírem daquela escravidão. Neemias se lembra da lei de Deus, toma conhecimento da lei de Deus, se lembra do que está escrito em Deuteronômio e chega para o povo, para os líderes, para os comerciantes, para aqueles que tinham tomado o povo como escravo e fala para eles: isso que está acontecendo não é bom. Nós precisamos seguir a Deus como Ele quer. Precisamos amar ao nosso próximo como Ele manda que nós amemos. E devemos deixar com que os nossos irmãos judeus voltem a ter seus olivais, voltem a ter campos para plantarem trigo, voltem a ter pasto para cultivarem seus animais, sejam ovinos, caprinos ou bovinos. Eles precisam voltar a ter condições de viver. E aí a gente começa a ver e perceber que esse tempo que o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico foi bom, sim, porque eles deixaram a idolatria de lado. Mas ao retornarem, alguns conceitos precisavam ser retomados, refeitos. E o conceito de amar o próximo, de entender que o próximo tinha valor como Deus dava valor para o próximo, e entender que não deveria simplesmente se aproximar do próximo para arrancar-lhe benefícios, precisava ser retomado. E agora Neemias fala: vocês precisam deixar de fazer isso. Vocês precisam devolver a terra para essas pessoas. Vocês precisam voltar a respeitá-las. Vocês precisam voltar a honrá-las. Vocês precisam amá-las como Deus as ama. E Neemias dá esse exemplo. No capítulo 5, dos versículos 13 até o versículo 19, ele fala assim que os governadores que vieram antes dele, todos exploraram o povo de Israel. Todos os trataram como se eles não tivessem respeito. Nós vimos aqui nos versículos anteriores que esses homens que passaram por uma seca, passaram por fome, tiveram até que pegar dinheiro emprestado para pagar os seus impostos aos governadores. Então, enquanto o povo perecia, e o governador e o imperador e os poderosos, ali naquele momento, estavam enriquecendo. E Neemias fala: eu vou dar o bom exemplo. E ele começa a dizer para aquele povo todo, para quem tinha oprimido e para quem tinha sido sofrido a opressão. Ele fala agora: eu vou aliviar a carga de vocês e vou deixar com que vocês voltem a ter o que vocês tiveram. Vocês voltarão a ter a terra, vocês voltarão a ter condições de plantar, vocês vão ter condições de ter uma vida verdadeira.
Olha só o que ele fala aqui no versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Havia uma taxa, havia um preço estipulado, mas as pessoas faziam mais do que isso. Elas exploravam o povo. Então a gente vê aqui que Neemias fala assim: eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Queria abrir com você em 1 João, capítulo 3, no versículo número 18, que fala assim, João dizendo para as pessoas que iriam ler a sua carta: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E o contexto aqui dessa carta diz respeito a ajudar aquele que estava necessitado, ajudar aquele que estava passando fome, ajudar aquele que não tinha uma roupa para vestir, ajudar aquele que não tinha onde morar. E João fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha só o que ele fala no versículo anterior. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a ser irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, a grande questão aqui é João lembrando os seus leitores. Nós não podemos ver uma pessoa passando necessidade e não ajudá-lo. Nós precisamos ajudá-lo porque nós amamos a Deus. E nós somos necessitados. Nós precisamos do socorro, do amparo e do cuidado de Deus. E Deus faz isso conosco. Mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós estamos imundos, mesmo quando nós estamos sendo desprezados pelas pessoas. Deus nos ama e Deus cuida de nós. O que eu posso tirar desses dois textos, de Neemias capítulo 5 e de 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18 para a nossa vida? Para a minha vida, para a sua vida hoje. Nós temos visto pessoas passando por momentos de luto agora. E esse é um tempo da gente entendê-las e da gente demonstrar amor por elas. Eu e você precisamos demonstrar amor pelas pessoas que perderam seus parentes por causa da pandemia, que perderam queridos que eles conheciam por causa da pandemia, que eles passaram pelo luto e pela separação. Nós precisamos, nesse momento agora, é um tempo que nós precisamos cuidar delas. Cuidar delas não simplesmente no sentido de dar um telefonema, de mandar uma mensagem de WhatsApp. Isso é bom, mas nós precisamos demonstrar amor de verdade com elas. Precisamos agora que a maioria da população já está vacinada, ir fazer uma visita. Levar um café, levar um bolinho de coalhada, levar uma cuca, sentar com elas, estarmos juntos, chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos, mas demonstrar que Deus nos ama e que nós amamos essas pessoas. A primeira carência que nós temos agora é uma carência afetiva, uma carência emocional. E nós precisamos amar as pessoas de fato e de verdade. Está na hora de nós sairmos das nossas casas e começarmos a visitarmos e receber visitas dentro dos nossos lares. Mas a segunda lição que eu tiro aqui desse texto para mim hoje é que não basta simplesmente eu dizer que eu sou crente. Não basta simplesmente dizer que eu creio em Deus. Mas eu tenho que amar o meu próximo. Tenho que amar aquele que está perto de mim. Aqui tenho que saber amar aquele que muitas vezes
até me cutuca, até me provoca, até faz com que eu fique triste em alguns momentos, mas eu devo amá-lo, porque é isso que Deus quer para a minha vida. Devo perdoar se ele me ofendeu. Devo demonstrar para ele que o amor de Deus cobre os meus pecados e cobre os pecados dele. E que eu posso, de novo, ter um relacionamento e ter uma relação verdadeira com ele. Não é tempo de eu ficar guardando mágoa. Não é tempo de você ficar guardando mágoa. Não é tempo de nós levantarmos muros e separações entre nós por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. É um tempo de nós voltarmos a viver juntos uns dos outros. E mesmo se alguém nos causou dano, mesmo que alguém nos trouxe dores, a gente precisa entender que esse é um tempo de reconstrução. Reconstrução de amizades, reconstrução do amor, reconstrução da vida. Que é isso que Deus quer de nós. Uma terceira lição que eu tiro desse texto é um tempo de nós ajudarmos financeiramente as pessoas, materialmente as pessoas. Há muitas pessoas que perderam tudo na pandemia. Estão com saúde, estão com a família, mas perderam o emprego e agora estão passando por necessidades. Quantas lojas e quantos comércios você não conhece que já fecharam aqui em Lages nesse 1 ano e 7 meses? Quantas pessoas não estão passando por necessidades materiais? Sejam os antigos donos, que agora têm causas trabalhistas, sejam os empregados, que agora não têm mais o seu sustento. Quantas pessoas não têm mais condições nem de comprar um gás, ou não têm condições de comprar um feixe de lenha para acender o fogão a lenha na sua casa? Esse é um tempo de nós cuidarmos dessas pessoas. Se você sabe de alguém que está passando por necessidade, ajude-o. E você vai ser um instrumento de Deus para suprir essa pessoa. Demonstre que Deus o ama, suprindo essa necessidade da pessoa. É isso que João fala no capítulo 20, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20. E nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amar o próximo e ajudar o próximo é uma demonstração de amor e é uma demonstração que eu e você somos filhos de Deus. A mensagem que eu quero deixar para você hoje, nesse dia, nesse momento que você tirou para assistir um pouco de TV, para ver o nosso programa, é: ame o seu próximo. Ame quem está perto de você. Ame aquele que você sabe que está necessitando de afetividade. Demonstre o perdão de Deus e ajude também aqueles que estão precisando de uma ajuda material. Você vai ver que Deus vai continuar abençoando a sua vida e você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos ver, Pai, na Tua palavra, como que o Teu povo muitas vezes deixou de seguir a Ti, fez o que queria, Senhor Deus, e fez até, Pai Santo, com que outros irmãos, outros judeus, outras pessoas fossem oprimidos por causa disso. Nós te imploramos que o Senhor nos ensine, Pai Santo, e faça com que nós guardemos essa mensagem no nosso coração, Pai, para que a gente não oprima as pessoas, para que a gente não sobrecarregue as pessoas, mas que a gente ame de fato e de verdade as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Não tire deles alimento, mas pelo contrário, que eu e meus irmãos aqui, que as pessoas que estão vendo esse vídeo, entendam que nós podemos
dar alimento para as pessoas, cuidar das pessoas, e que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero o dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassar